Olá, tudo bem? Vamos resolver os exercícios de aula da aula 11 do seu livro. Vamos ler juntos. O primeiro exercício é da Famema. De dentro do ônibus, que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada havia ido embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para, o rapaz desce e a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Então é a distância entre os dois, 180 metros. Grifa aí, por favor. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com velocidade constante de meio metro por segundo e que o rapaz pode correr com velocidade de 5 metros por segundo, qual o tempo mínimo que ele vai conseguir alcançá-la? Então vou fazer por velocidade relativa. Você tem a distância entre os dois, 180 metros, um se deslocando a meio metro por segundo e o outro com 5 metros por segundo na mesma direção e mesmo sentido. Então a velocidade relativa entre os dois basta subtrair uma velocidade da outra. Então isso vai dar 4,5 metros por segundo. Aí eu vou fazer um V ΔS por ΔT, que é a velocidade relativa e a distância relativa. Eu tenho o tempo que um alcança o outro. Então, velocidade relativa, 4,5. A distância entre os dois, 180. Aí eu tenho o tempo, né, que essa distância vai ser percorrida. Então, isso aqui vai ficar, o tempo vai lá multiplicando, né, vai ficar 4,5. Vai ficar 4,5 vezes o tempo igual a 180, aí o 4,5 vem dividindo, né? Então a gente vai ter que o tempo vai ser igual a 180 dividido por 4,5, que vai dar 40 segundos. Então, por velocidade relativa, fica bem simples, né? Esse tipo de exercício, ó, bem rápido, que aí fica como resposta a letra E. Já o exercício 2, vamos ler, é um da FUVEST, ó. Também vou fazer tudo por velocidade relativa, tá? Que eles ficam bem legais. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo a velocidade média de 80 km por hora, então a Marta ela mantém uma velocidade de 80 km por hora numa estrada, né? Chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco quilômetro 10, então ela já percorreu 10 quilômetros. Ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero. Então, na hora que ela está no quilômetro 10, o Pedro está lá no quilômetro zero, na origem da trajetória. E o Pedro, ele pretende continuar a viagem a velocidade de 100 km por hora. Mesma direção e mesmo sentido. Então a Marta, ela está 10 km na frente de Pedro. Mantendo essas velocidades, seria possível, previsível que os dois amigos se encontrassem em qual quilômetro. Então eu vou achar quanto tempo eles gastam para se encontrar e vou ver qual o deslocamento do Pedro. Como o Pedro ele parte do quilômetro zero, o seu deslocamento, se eu calcular o ΔS dele, eu tenho o quilômetro do encontro, que é o que ele está perguntando. Mas daí para isso eu tenho que calcular o tempo do encontro antes. Aí, como é que eu calculo o tempo do encontro? Eu vou fazer por velocidade relativa. Como o Pedro está se deslocando, por exemplo, para a direita com 100 km por hora, e a Marta também para a direita com 80 km por hora, então a velocidade relativa entre os dois vai ser 100 menos 80, que vai dar 20 km por hora. Aí se eu fizer um V ΔS por ΔT, sendo ΔS a distância entre os dois, ou seja, a distância relativa entre eles, eu tenho quanto tempo eles se encontram, quanto tempo eles gastam para percorrer essa distância relativa. Então aqui você vai ter 20 igual a distância entre os dois, que é o 10 quilômetros, afinal a Marta já estava no quilômetro 10, o Pedro estava no quilômetro 0, né? Então a distância relativa entre os dois é de 10,
dividido pelo tempo. Aqui eu tenho o tempo, ó, que eles gastam para se encontrar. O tempo vai lá multiplicando, vai ficar 20 vezes ΔT igual a 10. Então aqui a gente vai ter um ΔT, ó, de 10 sobre 20. Então a gente vai ter um intervalo de tempo de meia hora. Meia hora porque a gente está trabalhando em quilômetro e quilômetro por hora, né? Então vai ficar meia hora. Concluo, eles gastam meia hora para se encontrar. Aí o que eu vou fazer? E ele quer o quilômetro de encontro. Como o Pedro, ele parte do quilômetro zero, da origem da trajetória, viajando a 100 quilômetros por hora, então se eu calcular qual deslocamento que ele tem em meia hora, eu tenho o quilômetro da rodovia, né? Eu vou ter o quilômetro que ele se encontra, que vai ser o quilômetro do encontro, né? Então vamos lá, eu vou fazer para ele só um V ΔS sobre ΔT. O V dele é 100, então aqui a gente vai ter 100. Aí eu vou ter o ΔS dele sobre meia hora, que é o tempo de movimento, né? Então aqui a gente passa a ter que o ΔS do Pedro, ele vai ser de 100 vezes meio. Então a gente vai ter que um ΔS do Pedro, só dele, não um em relação ao outro, vai ser de 50 quilômetros. Então se ele parte do quilômetro zero e percorre 50 quilômetros, quer dizer que ele vai estar no quilômetro 50 da rodovia, que é onde é o encontro entre os dois, né? Então fica aí a letra D de dado. Vamos fazer a questão 3 agora. Questão 3, ele fala: dois móveis A e B, ambos com um movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura. Em t igual a zero, estes se encontram respectivamente nos pontos A e B da trajetória. Então, se você olhar aí a figura, ó, um está no ponto A, outro está no ponto B, e aí tem a distância, 50 metros, 150 metros em relação à origem. As velocidades são 50 e 30 no mesmo sentido. Em qual ponto eles se encontram? Então é muito parecido com a questão anterior. Ó. Se você pegar entre o A e o B, a distância entre eles, que é chamada de distância relativa, é de 100 metros. 100 metros. E aí a velocidade relativa entre eles eu vou subtrair, que ele falou que é no mesmo sentido. Aí eu consigo achar quanto tempo eles se encontram. Então, né, eles vão andar aqui, ó, os dois, né? Aí lá na frente eles se encontram. Aí eu acho quanto tempo eles gastam para isso. Aí se eu voltar a olhar o A ou o B, eu sei o quanto que ele se desloca. E aí, né, eu olhando a figura, eu sei que ponto é esse da trajetória. São questões legais, percebeu? Então vamos lá, velocidade relativa entre os dois. Ó. Velocidade relativa entre os dois vai ser de 50 menos 30, que dá 20. 20 quilômetros por hora. Aí a distância relativa entre os dois é 100. Então a gente vai fazer assim, ó, V ΔS sobre ΔT, né, ó. Velocidade relativa 20, a distância relativa entre os dois é 100. Aí está em metros por segundo. Peraí que eu errei a unidade aqui, ó. Aqui está em metros por segundo, tá? Dividido pelo tempo, ó. Então a gente vai ter que o tempo vai ser 100 por 20. O tempo vai lá multiplicando, 20 desce dividindo, ó. Então 100 dividido por 20, a gente vai ter um tempo de 5 segundos. Concluo, eles se encontram depois de 5 segundos. Então eles vão se encontrar aqui após 5 segundos. Aí eu vou olhar só para o A, por exemplo. É muito parecido com a questão anterior. Ó. Então eu vou olhar só para o A aqui agora. O A, ele tem uma velocidade de 50 metros por segundo. Aí eu consigo ter o deslocamento dele, o deslocamento só do A,
no tempo de 5 segundos. Aí ele já sai aqui dos 50 metros, que é a distância que ele está na origem. Eu consigo saber, né, qual a placa aqui, qual a posição que ele está. Então eu vou fazer assim, ó, V ΔS por ΔT só para o A. Ó. Então velocidade só do A, aí não é mais a relativa. 50, eu vou saber qual o deslocamento do A em 5 segundos. Ó. Então esse ΔS do A vai ficar 50 vezes 5. Então esse deslocamento do A vai dar 250 metros. Então o que eu estou calculando aqui? Ó? Que o A ele andou 250 metros em relação ao chão, mas ele saiu já da posição 50. Então a posição dele aqui, ó, vai ser 50 mais 250, ou seja, a posição dele aqui, ó, vai ser de 300 metros, né? Que vai ficar então a letra D de dado. Legal? Espero que você tenha curtido. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.